coisas. Abramos nossas Bíblias em João, no capítulo 19. Nós temos uma leitura conhecida dos nossos irmãos, a partir do verso 17. Nós vamos ler até o 36. É uma leitura que fala da crucificação de Cristo Jesus, mas eu quero dar ênfase em 3 versos desta leitura. E nós vamos ler com mais cuidado o verso 24, o verso 28 e o verso 36, porque eles trazem uma concordância, na verdade, eles trazem uma coincidência. O que está escrito em um também está escrito nos outros 2. E tudo isso foi feito para que a glória do Senhor fosse realmente manifesta em nosso meio. Evangelho de Cristo Jesus, segundo escreveu João, capítulo 19, verso de número 17. Quero convidar você a ler a palavra do Senhor e gostaria, quebrando um pouco o protocolo aqui, o costume, ficamos de pé para nós lermos essa palavra, assim se acorda, desperta, aleluia. E Jesus com certeza há de falar o nosso coração. Quantos precisam ouvir a voz do Senhor? Diga amém. Amém. Eu também preciso muito hoje desta voz ao meu coração, nos dando força, nos colocando de pé, animados. Glória ao Senhor. A palavra do Senhor diz assim: e levando ele as costas da sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros 2, um de cada lado e Jesus no meio. E Pilatos escreveu também um título e pô-lo em cima da cruz, e nele estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. E muitos dos judeus leram esse título, porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade, e estava escrito em hebraico, grego e latim. Diziam, pois, os principais sacerdotes dos judeus a Pilatos: não escrevas, Rei dos Judeus. Mas ele disse: sou Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: o que escrevi, escrevi. Tendo, pois, os soldados crucificado a Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram 4 partes para cada soldado, uma parte, e também a túnica, porém, tecida toda de alto a baixo, não tinha costura. Disseram-lhe, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lançamos sorte sobre ela, para ver de quem será isso. Foi assim, para que se cumprisse a escritura que diz: dividiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sorte. Os soldados, pois, fizeram essas coisas. E junto à cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e a ponta no sopo lhe chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Os judeus, pois, para que no sábado não ficassem o corpo na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia do sábado, rogaram a Pilatos que lhe quebrassem as pernas e fossem tirados. Foram, pois, os soldados, e na verdade quebraram as pernas ao primeiro e ao outro, que com eles foram crucificados. Mas vindo a Jesus e vendo já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados lhe furou ao lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. E aquele que o viu testificou, e o seu testemunho é verdadeiro, e sabe que é verdade o que diz, para que também vós o creiais. Por isso aconteceu, para que se cumprisse a escritura que diz: nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a escritura: verão aquele que transpassaram. E você diz: amém. Senhor nosso Deus, nos dá, meu Pai, sabedoria.
para honrar, Senhor, o que o Senhor fez por nós. Obrigado, Senhor, por nos trazer esta casa e pagar o preço, nos dar a oportunidade de louvarmos o Teu nome. Que possamos Te honrar nesta terra e que a Tua palavra adentre em nós e faça mudança. Permaneça, pois a Ti te louvamos e agradecemos. Em o nome de Jesus. Você senta dando glória. Aleluia. O verso 24 deste texto que nós lemos, ele fala sobre o momento em que isso foi assim para que se cumprisse as Escrituras. O verso 26, ele disse, para que se cumprisse as Escrituras, ele disse, tenho sede. O verso 36, ele disse, para que se cumprisse a Escritura, nenhum dos seus ossos foi quebrado. E o verso 37, ele disse, outra vez, diz a Escritura, verão aquele que transpassaram. O texto é claro e fácil de entendimento. Cristo veio cumprir a vontade do Senhor. Na oração do Getsêmani, a oração da prensa, no momento em que ele está em angústia de morte, ele diz, Pai, se possível, passe de mim este cálice, todavia, não seja feito como eu quero, como eu sinto, como eu tenho um desejo, mas como eu sei que é para ser, conforme a Escritura, seja feita a tua vontade. Amém? Então hoje nós vamos falar sobre uma fé alicerçada na palavra, uma fé alicerçada na Escritura Sagrada. A palavra é esta que deu origem a todas as coisas. Para que nós possamos entender isto, irmãos, antes de a fé ser utilizada, a palavra já existia. Cristo, ele declara com toda certeza que ele é o autor e consumador da fé. João vai escrever que no princípio, lá no capítulo 1 do Evangelho de João, Cristo já estava lá, na fundação de todas as coisas. Em Gênesis, esta fundação que foi feita através da menção da palavra, quando ele diz, haja luz, em Gênesis 1, o que aconteceu? Houve luz, e ninguém disse, eu creio, pela fé em Deus, não, ele só liberou a palavra. Deus, ele não necessita da nossa fé, ele é o dono de tudo. Se você tiver fé, Mateus, ele faz. Se você não tiver fé, ele também faz. A nossa fé não é para que Deus faça. Eu já vi expressões de pessoas dizer, Deus não fez porque você não tinha fé, como se a sua fé movesse Deus. Na verdade, Deus é movido pela palavra. A nossa fé nos impulsiona a receber o que a palavra determinou para nós. Então, quando eu tenho fé, eu recebo a determinação da palavra de Deus, que é mencionada para mim. Mas Deus não precisa da minha fé, eu preciso da fé, porque a Bíblia diz que aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Nós temos que acreditar para receber, mas é através da palavra que nós recebemos. E é sobre isso que eu quero falar, sobre uma fé posicionada no que conhecemos e não no que sentimos. Então, falar sobre uma fé baseada não no que sentimos, ou seja, sensorial, mas baseada no que conhecemos. Quantos de nós somos motivados a crer quando estamos em um ambiente em que nos convida a isto? Quando chegamos da igreja e somos motivados pelo pregador ou pelos louvores a crer, e você se emociona até o ponto a chorar, a dar glória a Deus, e até mesmo liberar palavras de línguas estranhas, ou até mesmo proferir profecias, porque está cheio da sensação, do sentimento de fé de Deus. Mas quando saímos daqui, a fé sensorial, a fé de sentir, muitas vezes é abandonada. Porque como venceremos as guerras se nós não sentimos desejo de orar? E a verdade é essa. Quando estamos aflitos pela carne, ou até mesmo pelas lutas da vida, dobrar o joelho não é a vontade nossa. Ir aos pés de Cristo e clamar ao Senhor não é um desejo do nosso coração. Mas nós conhecemos que é verdade e precisamos estar lá. E vamos até a presença do Pai, não porque sentimos desejo de ir, mas porque sabemos que é lá que encontraremos refúgio e força, fortaleza, socorro bem presente nas angústias desta vida. Então nós não servimos a Deus com uma fé de sentir,
Quando alguém termina um culto e dizemos, alguém quer aceitar Jesus? Ele diz, eu não estou sentindo. Mas você não precisa sentir para aceitar Jesus. Você precisa conhecer e saber que é a coisa certa a fazer. Nós não agimos pelo sentimento que está em nós, mas pela palavra de Deus que abriu o nosso entendimento a crer de verdade que esta palavra é que nos conduz à salvação. Quando eu vejo nesse texto que nós lemos, Cristo cumprindo as Escrituras Sagradas, Ele estava baseando toda a sua vida na obediência. Pois se alguém diz fé e diz que tem, não é aquele que diz que crê, mas aquele que obedece àquilo que está escrito. Quando eu falo, eu creio, pastor, pode até ser para que alguns isso seja uma expressão de fé, mas a expressão verdadeira de fé é quando você obedece àquilo que você de fato crê. A sua ação de obedecer é a verdadeira ação de que você tem fé. Pois Cristo disse, expressando, eu mostro a fé, como explicou aos seus discípulos, que a fé sem as obras é morta. Então, na instrução bíblica, ele diz, eu mostro a minha fé através das obras, porque eu creio e obedeço aquilo que eu acredito. Então hoje, tratando sobre isso, vemos ao conhecimento que esta fé é de fato quem nos move. Preste atenção. Quando eu estou alicerçado no conhecimento da palavra, eu sei o que ela proferiu para mim. As promessas que estão escritas ao meu respeito dentro desta verdade bíblica. Deus, Ele tem preparado para nós um caminho santo, verdadeiro e justo, e nos deu de presente, abençoado. Quando eu leio este texto, eu entendo o preço que foi pago pela minha vida, o que Cristo sofreu para que eu pudesse estar aqui dizendo, obrigado Senhor, porque o Senhor me substituiu, tomou o meu lugar na morte, e morreu, e graças a Deus que Ele ressuscitou, porque Ele diz, assim como eu ressuscitei, vocês também ressuscitarão. Então hoje, nós vamos sair de um contexto errado de fé. Alguns têm uma fé de sentir, fé sensorial. Outros têm fé baseada no passado. Como assim, pastor? Você lembra de João no capítulo 11? Quando ele está indo até a casa de Lázaro. Lázaro está morto já, e já fazia 4 dias. Quando ele vai chegando lá, está em João capítulo 11, verso 20, coloca para mim, Vinícius, por favor. Ele chega lá e diz, ouvindo pois Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse pois Marta a Jesus, Senhor, se tu estivesse aqui. Isso é uma expressão de passado. Só, se o Senhor estivesse aqui, Marta tinha fé, sim ou não? Sim ou não? Sim, Marta tinha fé consciente, isso aqui é uma fé consciente. Se o Senhor tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Ela está dizendo que a fé dela não é o agora não é possível, mas teria sido possível no passado. E muitas vezes nós estamos com esta fé. Se naquele dia eu tivesse orado mais, se naquele dia, meu Deus, se eu tivesse buscado, como se hoje Deus não pudesse mover aquele dia, como se o agora não fosse possível Deus refazer o que não foi feito no passado. E às vezes estamos com esta fé. Olha como ele avança, passa para mim, verso 22, mas também agora sei que tudo quanto pedires ao Deus, Deus te concederá. Avança um pouquinho. Disse-lhe Jesus, teu irmão há de... Passa aí o próximo verso. Disse-lhe Marta, eu sei que há de ressuscitar quando? Essa fé é o quê? Passado ou futuro ou presente? Futuro. Ela está numa fé passada, numa fé do futuro e não no agora. Disse, eu sei, lá na frente, né? Eu sei, lá atrás. E Cristo está dizendo, eu faço agora. Eu tenho para realizar é agora, nesse momento. Deus está liberando sobre nós uma palavra constante de fé, de milagre, de bênção. E nós precisamos acreditar nisso. Sair do sentimento e se apossar nesta verdade. Qual verdade? Que o nosso Deus é presente e é real. E se Ele operar, e Ele vai operar, não há quem possa impedir. Ele faz agora, diga comigo, Ele faz agora.
Glória ao Senhor nosso Deus. Então nós temos uma fé sensorial de sentir, nós vamos trabalhar isso um pouco mais na frente. Nós temos uma fé passada, uma fé futura, e estou dizendo eu quero fazer hoje. Nós também temos na palavra de Deus uma fé fria. Como assim, pastor? Uma fé fria? Já viu pessoas que às vezes não demonstram que têm fé? Pessoas calmas, pessoas quietas, pessoas caladas, mas cheias de fé. E eu quero trabalhar um pouco mais sobre isso, para que você se encontre esta noite sobre quem é você nesta jornada. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, nós vamos trabalhar um pouco em 2 Reis, no capítulo de número 4. Aleluia. 2 Reis, no capítulo 4. Nós vamos ler o verso 22, 23 e 24. Eu vou fazer um resumo aqui, para a gente não perder muito tempo. Olha o que diz lá. Ele diz: e chamou ao seu marido, e disse: manda-me já um dos moços e umas das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. Pronto, deixa aí. Irmãos, olhe para mim. Essa cena é a mulher sunamita, que mora em Sunem. Amém, irmãos? Ela percebe que aquele homem é um homem de Deus, da forma que ele andava, se comportava. Nós sabemos que ela fez um local na sua casa, para que aquele homem tivesse um momento de descanso ao passar por ali. Ele, de bom grado, chama o seu servo Geazi e manda perguntar o que ela não tem. E Geazi percebe que ela não tem filho. Então ele dá um filho a ela. E após muitos anos de relacionamento entre o profeta e esta mulher, o filho morre. Preste atenção, o filho não morre quando está nascendo, nem nos seus 2 anos. O filho morre quando tem capacidade de andar, de falar, de ir até o pai no campo, né? Ele já era um moço, um rapaz. E ele vai para a sua mãe, e a Bíblia diz que ele tem uma dor de cabeça, mas chega um momento em que ele morre. Ela pega o menino e coloca na cama do profeta. Agora vamos sair aqui um pouco do religiosismo, do espiritual. Vamos aqui para a evidência clara. Se você pegasse o seu filho, agora em casa, e ele falecesse em seus braços, qual seria a sua reação? Porque, irmão, acho que nós ficaríamos desesperados. Talvez nós gritasse: SAMU, ambulância, socorro, no meio da rua. Mas essa mulher, ela sai de casa. E é tão claro o texto que eu li, o 22, porque ele manda chamar um dos moços. Preste atenção nisso, bota o 23 para mim. E disse ele: por que vais a ele hoje? Não é lua nova, sábado. E ela disse: tudo vai bem. Passa o 24. Então abardou a jumenta e disse ao seu moço: guia e anda, e não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Aqui mostra evidentemente que ela estava abalada. Por quê? Porque ela não tinha capacidade de guiar, de comandar a carroça, o jumento. E obviamente, irmão, trazendo para um sentimento real, nos dias que nós conhecemos, pela aflição, ela realmente estava desesperada, mas ela se mostrou firme. Preste atenção nisso. Ela não tinha condição de guiar o animal, mas ela sabia o caminho que ela tinha que prosseguir. Ela disse: olha, quem vai guiar é você, mas o caminho quem vai dizer sou eu. E isso aqui eu queria deixar bem claro, para que você entendesse, porque eu sofri isso nesses dias. Quando entramos em um modo de vulnerabilidade, em um momento de perda, nós nos desligamos de tudo que está à nossa volta e ficamos fragilizados. As pessoas nos enganam, tomam o que a gente tem, as pessoas fazem o que quer conosco, porque nós não ligamos para nada, ficamos fragilizados. Irmãos, quando estamos em desespero, as coisas perdem-se o seu valor, nada mais faz sentido, e ficamos vulneráveis, à mercê do inimigo, à mercê das pessoas enganosas. Mas esta mulher dá um posicionamento em Cristo Jesus que me traz esperança. Ela diz: eu estou abalada, eu estou transtornada, eu perdi o meu filho, mas o caminho quem vai guiar sou eu. Você pega essa carroça, junte tudo, mas é eu que vou dizer aonde você vai parar, aonde você vai seguir, aonde você vai chegar, aonde você não vai chegar. Em outras palavras, ela estava dizendo: não importa a situação que você está passando agora,
Não perca as rédeas da verdade, da palavra, do caminho. Outra parte interessante nisso, irmão, desta fé fria, eu digo fé fria porque não há uma manifestação de exaustão, de glória, né, de euforia, ela está lá concentrada. Eu sei que aquele homem de Deus pode fazer alguma coisa. Meu filho, ajeite o jumento. Meu filho, eu vou ali falar com o profeta. E é interessante que ela sabia onde ele estava. Chama-se relacionamento, irmãos. Muitos anos trazendo para dentro da casa, conversando com o homem de Deus, alimentando-se dele, alimentando também a ele. Relacionamento. E ela sabia onde ele habitava. E quando ela vai no caminho e chega lá no Carmelo, a Bíblia diz que Eliseu não sabia porque ela estava angustiada. Porque ela parte para os pés do profeta e Geazi quer tirar ela de lá. Ele diz, deixa, a alma dela está angustiada. Porém, Deus não me revelou, disse Eliseu. E ela contou o que aconteceu. E aí, irmão, isso aqui é interessante, eu queria que você atentasse comigo. Está em 2 Reis 4:31. Bota aí o 31. Ele diz, Geazi passou adiante deles. Porque Eliseu deu uma ordem, pega aqui o meu bordão. Bordão, irmãos, é feito de animal morto. Pega aqui minha bolsa, pega aqui meu alforje. Vai lá e coloca sobre o menino. E a Bíblia diz, olha o que está relatado aqui. E Geazi passou adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino. Porém, não havia nele voz nem sentido. Geazi fez ou não fez o que o profeta mandou? Mas nada aconteceu. E este versículo está associado à nossa religiosidade nos dias de hoje. É colocar algo morto sobre o que está morto. É colocar o bordão sobre o rosto de alguém que está falecido. A religiosidade de alguns locais fazem isso. Eu participei de um momento fúnebre em uma dessas localidades. E eles pegavam um morto e queriam colocar como se estivesse vivo. E eles diziam, agora as portas vão se abrir. E nós vamos orar e vamos pegar ele e ele vai sair daqui e vai para ali. Como se nós pudéssemos intervir após a morte. Porque após a morte segue-se o quê? O juízo. É colocar o morto sobre o morto. É a religiosidade sobre quem já está morto. Nada faz. Não tem voz. Não tem sentido. Nada acontece. Nada acontece. Eu pergunto, o menino aqui tinha fé? O menino estava morto. Mas alguém tinha fé nessa casa. Quem era? Então, por mais que o projeto tenha morrido, eu ainda posso ter fé nesse projeto. Por mais que alguém diga que não vai dar certo, eu não preciso da opinião ou da situação, do sentir para acreditar que isso vai dar certo. A fé fria desta mulher, e eu quero frisar isto, não como algo ruim, mas uma forma de ter fé. Porque após Eliseu chegar na casa, ele deita sobre o menino, ele desce da casa, anda, volta de novo, aquece o menino, e o menino tem vida, e ele entrega a mãe. E quando entrega a mãe não reage. A mãe não sai correndo ou pulando. A mãe só agradece. Mas ela usa de uma expressão de fé tão grandiosa, de uma certeza tão plena que o profeta poderia fazer alguma coisa, que nada a paralisa, nem mesmo a situação em volta. Então hoje eu queria começar aqui, que você despertasse o seu entendimento. Preste atenção. Você não precisa, irmão, estar em uma situação agradável para exercer a sua fé. Você não precisa que tudo esteja bem para que você venha de fato entender que Deus pode fazer. Quantas vezes eu estou em locais que pedem oração que eu não tenho desejo de orar. Quantas vezes eu liberei palavras que depois eu vi se cumprir, que na hora eu nem pensei e nem sequer senti, eu só liberei e aconteceu. Eu não esperei criar um clima da glória aí. Da glória aí tu também faz muito isso quando a gente quer batizar com o Espírito Santo. Fica dando glória, da glória aí, da glória aí, da glória aí. Tá sentindo? Tu tá sentindo? Tu tá sentindo? E na verdade não é uma fé sensorial.
É conhecer que Deus tem dom para derramar. Então eu quero receber, Senhor. Manda sobre mim. É você acreditar de fato que Deus tem para derramar sobre nós. E sobre isso eu buscar. Então esta mulher sunamita, mesmo que não tenha tido uma expressão de emocionalismo, ela usa de uma fé calma, mas poderosa, ao ponto de buscar o profeta onde ele está. E com a expressão, vai tudo bem. Então nós temos uma fé sensorial, uma fé no passado, uma fé no futuro, uma fé fria, mas nós vemos em tudo isso fé. E em tudo isso nós vemos Deus agir, irmãos. E eu fico observando como Deus é bom. Coloca para mim João 14, 13 e 14. Evangelho de João, capítulo 14, 13 e 14. Aleluia. Aleluia. Ele diz assim, ó: e tudo quanto perdides em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Ele está dizendo assim, olha, eu preciso que você me dê o aval. Eu preciso que você me ajude a fazer. É isso que ele está dizendo? Ele diz, eu vou fazer. Ninguém, irmão, tem um poder de impedir Deus de agir. Nem nós mesmos. Mais uma vez eu digo, a nossa fé não é para mover Deus, é para receber o que Deus tem para nos dar. Deus está derramando conforme a sua palavra, Ele é fiel e vela pela sua palavra. Deus está fazendo transbordar as suas bênçãos, os sinais seguem aos que crê. Todo dia Ele está dizendo, eu estou derramando sobre vós milagre, cura. Todo dia, não é a fé de vocês pouco ou muito que vai fazer eu parar de derramar, eu parar de trabalhar. Ele disse, olha, o meu pai trabalha até agora, eu trabalho também, eu não durmo, eu não canso, não me fadigo, eu estou derramando. A sua fé vai dar um posicionamento, se você vai receber ou não, mas que Deus está fazendo, tá? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então Deus Ele está fazendo, a fé quem precisa ter sou eu para receber o que Ele já está fazendo. Amém, irmãos? Glória ao Senhor Jesus por isso. Aleluia. Coloca lá em João 19 para mim. João 19. Coloca no verso de número 24. Aleluia. E ele disse assim, disseram pois uns aos outros, não rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver de quem será. Isto foi assim para que se cumprisse a escritura que diz, dividiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sorte. Se você percebeu, Deus está dizendo com clareza, irmãos, que a sua palavra está sendo cumprida. E isso é para encher nossos corações e nos motivar a buscar as promessas que estão baseadas na sua palavra. Quando você ouvir uma profecia ou uma promessa direcionada a você que não está nas escrituras, não creia, não se empolgue. As maiores promessas já estão escritas. Na verdade, não há nada mais a ser acrescentado. Tudo já está consumado. Tudo já está escrito, terminado. E quase tudo cumprido. Mas em relação a nós, existe mais de 8.000 promessas. O Senhor diz, você precisa entender que não precisa ficar angustiado, porque eu guardo você debaixo das minhas asas. Você precisa entender que por mais que fique abatido, eu não te deixo destruir. Como disse Paulo, abatido, mas não destruído. Isso é promessa. Quando ele diz, eu não estou entendendo, perplexo, mas não desanimado. Eu não entendo, mas glória a Deus. Isso é promessa. Isso é promessa de Deus para nós. Agora, eu só consigo começar a viver isso quando eu tenho conhecimento das Escrituras Sagradas. O maior problema hoje, irmão, do Evangelho, é que ninguém mais lê. A maioria come o que recebe. Quase toda a população brasileira tem à disposição a palavra de Deus, mas não a consulta, não tem prazer na leitura. Ah, pastor, porque eu não sinto desejo.
Não é para sentir, irmão, é para fazer. E ao fazer você sente. Coloca para mim aí 1 Timóteo 4,13. 1 Timóteo 4,13. Persistem em ler, exortem e ensinar, até que eu vá. Será que isso é por acaso? Será que é por acaso isto? Ele diz, você precisa ler. Você precisa ensinar o que você está lendo. Faça isso até que eu vá. A persistência nossa, irmãos, leva à salvação. Não é o sentir, irmãos. De fato, tem dias que eu estou desejoso para estudar. Tem dias que eu faço por obrigação. Tem dias que se eu pudesse eu ia dormir. Esta tarde eu estava desejoso. Me sentei, preparei, escrevi, montei aqui, fiz lá, escaneei. Hoje eu estava com desejo de fazer para Deus, me alimentando. Cheguei aqui 5 horas, ensaiei um hino, cantei até perto de 5h40, voltei para casa, orei, cheguei um pouco mais cedo, aí organizei o que estava faltando, água, copo, pilha, álcool. Quando estava tudo pronto, eu digo, agora eu vou orar. Hoje eu estava desejoso por isto. Mas há dias, irmãos, que isso é tão difícil. Mas mesmo assim eu tenho que fazer. Porque nós temos que persistir, perseverar. Mateus 24,13 diz, aquele que perseverar até o fim, será salvo. Coloca para mim aí Provérbios 6:23. Provérbios 6:23. Porque o mandamento é a lâmpada e a lei. Uma luz e as repreensões da correção são um caminho da vida. Ele está dizendo, quando eu começo a entender os mandamentos, a palavra, o meu caminho começa a ficar iluminado. Eu começo a enxergar a todas as coisas, ruins, boas. O conhecimento das Escrituras é fundamental para eu ter um alicerce firmado em Cristo, aonde no dia que eu for pego de surpresa, no desânimo, eu digo, opa, eu sei que eu preciso me reanimar no Senhor e buscar a Deus, mesmo sem vontade. Quando eu vejo Ezequiel 37, sendo tomado Ezequiel para o meio de um cemitério de ossos, a céu aberto, e aí diz Deus, profetiza Ezequiel. Com certeza não havia clima para profetizar. Mas eu todavia repito isso. A fé não é sensorial. A fé é pelas Escrituras, é pelo conhecimento. Ele disse, sim, Senhor. Mesmo sem vontade, mesmo sem os reteté, mesmo pega aqui na mão, levante, dê glória, mesmo sem correr, sem pular, que os ossos revivam. E começou cada osso emendar o seu osso. Tenho certeza que ele não estava sentindo, mas quando começou a se mover as coisas, ele começou a ficar animado. Rapaz, o que está acontecendo aqui? E aí quando não sentimos e fazemos porque conhecemos, nós somos impactados pelo sentimento do conhecer, pela presença de Deus. Amém, irmãos? Coloca para mim em Josué, capítulo 1 e verso de número 18. Josué 1,18. Todo homem que for rebelde à tua boca e não ouvir as tuas palavras, em tudo quanto lhes mandares morrerá. Tão somente esforça-te e tem bom ânimo. Então ele está dizendo, quando a palavra é liberada, todo homem que não a receber, e essa palavra é a palavra de Deus, quando você não recebe ela, você tem uma condenação. Não sou eu que estou lhe condenando, mas o Senhor diz, escolha a vida para que vivas. Quem é sujo se suje mais. O caminho é uma escolha constante. Quando eu vejo o Salmo 119, verso 105, ele diz, é lâmpada para os meus pés, é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Quando eu não coloco em prática esta palavra, eu vivo na escuridão. E quando eu não coloco em prática esta palavra, eu fico sem caminho. Eu fico perdido, vivendo como um ninguém.
Por isso, quando eu leio João 19, que nós lemos aqui, ele diz: eu estou fazendo isso para que se cumpra as Escrituras. Ele estava nos ensinando, dizendo: o que importa é obedecer a palavra. Açoitado, crucificado, ele diz, e ele não abriu a boca. Por que ele não abriu? Por que não abriu? Quem é que sabe? Para que se cumprisse as Escrituras. Eu pergunto, ele tinha vontade de gritar, sim ou não? Sim, irmãos. Quando ele diz assim: eu tenho sede, você acha que ele estava com sede mesmo? Ele disse: eu tenho sede. Ele disse: eu tenho sede, mesmo sabendo que vão colocar vinagre aqui. Ora, se estão querendo me matar, você acha que o cabra que está me matar vai me dar água? Você acha que vai? Quem está me crucificando e me furando, me açoitando, me dê água. Você acha que ele vai me dar água? Se ele quer o morto. E ele sabia que ninguém ia dar água a ele. Mas ele disse: eu tenho sede. Por que ele disse isso? Para que se cumprisse as Escrituras. Tudo está fundamentado no cumprimento da palavra. Cristo está nos ensinando: o importante é cumprir a palavra. Mesmo chorando, mesmo doendo, mesmo sem entender, mesmo na perplexidade, mesmo na doença, ele disse: cumpra a palavra. Cumpra a palavra. As Escrituras estão aqui para nós cumprirmos ela. E se vier as bênçãos, porque está sendo derramada, amém. Mas se formos açoitados pela vida, traídos pelas circunstâncias, se formos pegos pelas enfermidades que nos cercam neste corpo que está se deteriorando todos os dias, o que fazer se não cantar ao Senhor? O que fazer se não dar graça em tudo? Porque assim a palavra diz: em tudo dai graça. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 18. Pois esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Cumprir as Escrituras é fundamental para termos uma vida, talvez não dos sonhos aqui, mas com a certeza de céu. A Escritura Sagrada estando alicerçada no coração, irmãos, nós conseguimos vencer as adversidades da vida e suportar as ondas e tempestades que nos cercam. Mas mais uma vez eu digo, não é quando você sente, é quando você conhece. E eu pergunto: qual o melhor caminho senão Cristo? Qual a melhor escolha senão Deus? E aí eu pergunto: você quer Jesus na sua vida? Quem quer aceitar Jesus, ele diz: eu não estou sentindo, pastor. E não é uma questão de sentimento, é de saber a verdade. Mesmo sem sentir, mesmo sem ter força, mesmo sem desejar, sem querer, eu sei que é o certo e eu vou aceitar Jesus como Salvador. Mesmo sem querer ir à igreja, eu vou, porque disse que é importante que nós venhamos a nos congregar. Mesmo sem querer orar, eu vou orar, porque o próprio Cristo nos ensina que devemos dobrar os nossos joelhos e orar sem cessar, em Lucas 1,18. Eu vou orar mesmo sem vontade. Eu vou me esforçar mesmo sem querer às vezes, porque não é pelo sentimento, não é sensorial, é pelo conhecimento da palavra. Coloca para mim 2 Timóteo 2,15, eu estou encerrando. 2 Timóteo 2,15. Ele diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, quem maneja bem a palavra da verdade. Precisamos conhecer as Escrituras. Coloca para mim Provérbios 4 e verso 13. Vou andar mais rápido. Pega-te a correção e não alargues. Guarda, porque ela é a tua vida. Segura a palavra de Deus. Coloca no coração, irmãos. Preste atenção nisso. Não use como algo qualquer. Assim como você tem que estudar no colégio para fazer as provas, se dedica para poder avançar. Assim como você na faculdade, da mesma forma. Assim como no seu trabalho você se empenha para um relatório, para um esquema lá, para fazer algo que precisa para ser bem sucedido, uma planilha ou o que seja.
Assim como no comércio, você tem que somar direito às contas, para não ser enganado. No trabalho, medir os fios, as colunas, para não errar. Você fica prestando atenção e faz de novo, e faz de novo. Ele diz, mais importante do que isso, é a palavra, ela é vida. Ela é vida, irmãos. Coloca João capítulo 5, verso 39. Estou encerrando. Ele diz assim: examinai as escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Quando eu começo a ler a palavra, eu me sinto de fato um cidadão do céu. Eu me animo, eu choro, eu leio às vezes um texto concentrado, eu fico ali, oh Deus, obrigado, Senhor. Porque existe a leitura por obrigação e a leitura porque você ama a palavra. Aquela leitura que você hoje eu vou ler aqui, não para dizer que leu. Ou esse ano eu vou ler a Bíblia, eu já li a Bíblia 3 vezes, não para dizer que leu, mas porque você ama e quer conhecer o Deus que lhe deu a vida. E aí ele diz assim, você precisa entender que quando você começa a ler esta palavra, você encontra nela vida e vida eterna. Quando eu começo a mencionar isto, irmãos, isso me alegra, porque eu me desprendo deste momento aqui. Porque este momento aqui é o mais difícil, irmãos. Às vezes ficamos tão enraizados aqui que esquecemos de lá. Ficamos fissurados por um carro, por um bem, por uma joia, por um homem, por uma mulher, por algo que é temporal, que é momentâneo, que esquecemos o primordial. E o que é, pastor? Que isso aqui vai se acabar, vai passar. Mas se nós examinarmos com cuidado esta palavra, teremos uma vida de regozijo pleno, aonde as lágrimas vão ser enxugadas e toda angústia vai ser tirada. Aonde é isso? No céu, na vida eterna. Esses dias foi um pouco reflexivo para mim, dolorido assim, vendo a maldade mesmo. Quando eu cheguei lá no sábado, eu fui já na segunda-feira para a audiência com minha irmã para ser ouvida. Ele estava com as filmagens e os homens passavam lá e seguiram ele, passaram de volta. E quando teve oportunidade, o assassinaram. E eu fiquei olhando assim, meu Deus, que maldade, você perseguiu o homem a tarde inteira até ter uma oportunidade para ceifar a vida. E ainda no dia do aniversário da sua filha, que você está animado para fazer a festa. Minha irmã postou a foto deles, do colégio enfeitado, e disse, um sonho interrompido e uma família destruída. E às vezes é dolorido, irmão. E eu fiquei meditando, às vezes um sorriso da Noemi, que talvez eu não visse mais, como ele não vai ver mais, da filha dele tem 2 anos. E eu fiquei observando a maldade do ser humano, da vida, como a água que escorre pelas mãos, como tudo se acaba. Estamos aqui, de repente não estamos. E às vezes damos tanto foco nisso, que perdemos o primordial, a vida eterna. A maldade sempre vai existir. Vidas vão ser tiradas, perto de nós ou longe de nós. No mesmo dia, uma mãe e uma filha foi morta em Morrinhos. Pessoas que não têm mais no coração Deus. E quando eu vejo este verso, ele me acalenta, irmãos. Porque quando eu começo a ler as Escrituras, eu saio de uma fé de sentimentos e entro numa fé de certeza, que mesmo sem sentir, mesmo doendo, sem entender, com raiva mesmo, o Senhor me levará para casa. E lá, tudo isso terá fim. Coloca Oséias 4:6 para a gente encerrar. Ele diz assim: o meu povo foi destruído
porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitastes o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Isso aqui não é invenção do pastor. É Deus dizendo: se você não me ama, eu não tenho como fazer nada. Se você não permitir, eu não tenho acesso. Se você não abrir a porta, eu não entro. Ele está dizendo: eu estou derramando, eu estou na porta batendo, mas você precisa ter uma ação de contrapartida. Eu só faço se você deixar. Se você não deixar, e você desprezar o conhecimento da verdade que Deus já lhe deu, a Bíblia é clara, ele diz: se você está me rejeitando, também eu te rejeitarei. Mateus 10:33. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante de meu Pai que estás no céu. Eu pergunto, você já tinha ouvido esse verso, sim ou não? Marcos 6 vai dizer que quando você vai até os pés do Senhor e tiver queixa com os seus irmãos e não perdoar, ele diz: eu também, o Senhor, não te perdoarei. E é interessante que isso está nas Escrituras. E às vezes vivemos intrigados com alguém, e às vezes nem sabemos disso porque não examinamos a palavra. E hoje as mensagens são mensagens motivacionais, aonde você tem que sair animado, fervoroso, emocionado, alegre, mas sem transformação, sem perdão, sem arrependimento, sem mudança. Você pode até não estar animado para continuar essa carreira, você pode até não estar no seu maior momento de adoração ao Pai, mas você conhece a verdade e sabe que o melhor lugar é aos pés do Senhor. Então não saia da presença de Deus, não saia de lá, mesmo talvez com a fé passada. É porque, pastor, no passado eu era mais usado, mais usada. Talvez com a fé futura: ah, pastor, porque lá na frente eu vou mudar, eu vou melhorar, pastor, o Senhor vai me ajudar. Talvez com a fé sensorial: é que eu não estou mais sentindo, pastor, eu vou para os cultos e não sinto mais nada, é a mesma coisa. Talvez com a fé fria, que nem um glória sai mais. Mas eu quero lhe convidar a continuar exercendo a sua fé, para que você possa receber. Mesmo com a fé passada e futura, Marta viu Lázaro ressuscitar. Mesmo com a fé fria, a sunamita viu o filho ressuscitar. Mas todos, de forma diferente, entenderam que Cristo era tudo, naquele momento e em toda a vida. Então não paralise a sua jornada, porque não está sentindo, porque não é o melhor momento. Continue, alegre-se, louve, cante, adore. Vamos já para casa. Continue louvando ao Senhor. Empolgue-se, anime-se, renove-se. Tome Jesus para a sua vida e deixe Ele penetrar na sua alma, irmãos. Viva Deus em você, mesmo sem ter vontade. Glória ao Senhor Jesus. Vamos ficar de pé? Salmo 119, versículo 7. Vamos ler junto? Salmo 119, versículo 7. 119, versículo 7. Salmos. Vamos lá no 3. 1, 2, 3. Louvar-te-ei com retidão de coração, quando tiver aprendido os teus justos juízos. Quando eu começar a compreender isso, eu conseguirei louvar a Deus com toda a minha alma, com todos os meus sentimentos, e tudo começará a fazer sentido, mesmo nada dando certo. Amém, irmãos?